Eu quero, nesse momento, antes de ministrar, expressar minha gratidão a Deus pela existência desse ministério. Parabéns, pastor Antônio Marcos. Deus abençoe. E eu quero profetizar aqui também. Me alegra muito ter Vinícius aqui e Fernanda. Eu disse ao Vinícius, eu só libero porque é para o pastor Antônio Marcos. Senão, não liberaria, não. Mas lá, meu irmão, já está chancelado no meu coração. Não tem como negar. Não tem. E eles estão bem aqui. Vão crescer aqui, viu? Só depende deles. Só depende deles. E eu ministro sobre esse ministério um crescimento avantajado. Eu ministro para esse ministério um local próprio, um terreno próprio, para a construção de um grande templo de Deus. De uma catedral. Não muito depois desses tempos, Deus agirá com provisão e este ministério crescerá de uma forma absurda. Para a glória do nome do Senhor, eu ministro isso. E toda a igreja pode registrar o dia e hora que eu estou profetizando, porque quem me impele e quem me usa é o Senhor. Haverá crescimento nesta casa de uma forma assustadora. Para a glória do nome do Eterno. Se vocês recebem, aplaudir ao Senhor. Aleluia. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, pastora Rosângela. Mês que vem, dia 13 de novembro, nós faremos 41 anos de feliz matrimônio. Apaixonados ainda pelo outro. Estamos em lua de mel, irmão. Maravilha. Glória ao nome do Senhor. Em dia que eu acordo, olho para ela, ela diz, está me olhando por quê? Porque eu te amo. Glória a Jesus. Alguma vez Deus te revelou alguma coisa? Eu falei, não, minha filha, fica tranquila. Mas é bom demais, né? Tem uma família abençoada. Meus 2 filhos pastores são meus auxiliares ali na matriz, meu irmão, toda a minha família, para a glória do Senhor. Para você ter ideia, minha mãe fez agora, no dia 4 de outubro, 82 anos. Está viúva há 25, 26 anos, 24 anos, 25 anos viúva, meu pai dorme no Senhor, somos 8 filhos, né? Esses 8, 5 homens obreiros, pastores, as 3 meninas missionárias da casa do Senhor. Os nossos filhos servem ao Senhor, os netos da minha mãe servem ao Senhor, todos os netos, os bisnetos também servem ao Senhor, e estou esperando o tataraneto, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª geração, do Senhor Jesus. Isso é bom demais, não é, irmão? Glória a Deus. Meus irmãos, eu perguntei ao pastor Marcos se teria uma temática desta festa de 1º ano. Ele disse que era gratidão, mas que eu ficasse livre naquilo que Deus revelasse ao meu coração. E eu pedi a Deus e Ele ministrou meu coração a mensagem que eu quero ministrar para vocês nesta noite. Por favor, abra a sua Bíblia. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7, versículos 1 e 2. Vai aparecer na tela. Eu confesso que uns dias atrás eu fiquei preocupado, porque pastor Alex pregou aqui, pastor Eduardo pregou aqui, pastor Márcio vai pregar aqui. Falei, Betuel não vai me chamar para pregar nunca mais. Aí o pastor Marcos disse, fica tranquilo, pastor. Seu lugar está cativo, não mais para pregar, mas para ensinar. Mas alegra-me muito. E o meu desejo é que eles cresçam mais do que eu. Eu digo e falo com muita autoridade. A obrigação do pastor Alex e do pastor Eduardo é ser melhor do que eu. E ai deles se não for. Porque eles têm recursos que eu não tive. Então eles só não avançam se não quiserem, né? Só se resolverem travar, porque a bênção já está liberada para eles crescerem mais do que eu. E o próprio Jesus disse, olha, eu vos dou autoridade e fareis obras maiores do que estas. Se o próprio Cristo investiu em discípulos e apóstolos para fazer mais do que ele, não sou eu que vou querer vetar quem vem depois de mim. Eu aprendi que quem vem depois sempre é melhor. Além disso, o pastor Alex faz cocadas.
e trouxe cocada. Quem gosta das cocadas aí? Ele trouxe algumas cocadas. Ele faz cocada que eu nunca fiz. Faz cocada de café que eu nunca sei como fazer. Aprendeu comigo, mas é melhor do que eu. Então, assim, é o dever do aluno se tornar melhor que o professor. Glória a Jesus. Aleluia. Muito bem. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo número 7. Versículos de números 1 e 2. Na tela, então os homens de Kiriat Jearim foram buscar a arca do Senhor. E eles a levaram até a casa de Abinadab. Até onde? Numa colina. E consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. Versículo 2. E a arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Quanto tempo? 20 anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Esses 20 anos, a arca passa em Kiriat Jearim, especialmente na casa de Abinadab. 20 anos a arca passou na casa de Abinadab. Agora, por favor, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, versículos de números 10 e 11. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 10 e 11. Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom. Para onde? Na cidade de Gate. E a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, em Gate, por 20 anos. Por 20 anos? 3 meses. E o Senhor abençoou a Obed-edom e toda a sua família. Aleluia. Na casa de Abinadab passou quanto tempo? Na casa de Obed-edom passou quanto tempo? 20 anos na casa de Abinadab. A arca esteve presente, não aconteceu? 3 meses na casa de Obed-edom. E Deus abençoou família, tudo, né? Outro não aconteceu nada, o outro aconteceu tudo. Então vocês terminam a frase com tudo. Vamos repetir. Na casa de Abinadab passou 20 anos e não aconteceu? Na casa de Obed-edom passou 3 meses e aconteceu? Então quem faz a diferença é você. É como você trata a presença que fará a diferença. 1 ano, a presença de Deus está aqui. Talvez existam igrejas com 20 anos que ainda não experimentou a presença do Senhor. E eu quero ministrar nesta noite uma mensagem cujo tema é a síndrome de Abinadab, o guardador da arca. A síndrome de Abinadab, o guardador da arca. Repita após mim. A síndrome de Abinadab, o guardador da arca. Muito bem. Todos nós conhecemos a história tanto de Saul quanto de Davi. Saul, primeiro monarca, que não fez muita questão acerca da presença de Deus representada pela arca. No tempo de Eli, o sacerdote, a arca foi levada de Israel numa guerra, naturalmente, após Deus corrigir Eli, chamar a atenção de Eli, e ele não fez absolutamente nada para corrigir seus filhos, e então a arca foi levada para a terra dos filisteus. Quando a arca é levada, naturalmente, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, são mortos na guerra, e a arca é levada, chega o mensageiro, Eli estava com 98 anos, e o texto destaca, o texto aqui destaca que ele era velho e gordo.
Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que diz que o sujeito estava velho e gordo, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A filha, a esposa de Finéias, estava grávida e entra em estado de parto prematuro. Naquele momento em que ela soube, naturalmente, marido morto, cunhado morto, sogro morto, ela entra em trabalho de parto e a criança nasce e ela está em falência, ela está morrendo. A parteira diz, qual é o nome? E antes que ela dê o último suspiro, ela diz, e acabou, foi-se a glória de Israel. E exatamente fica por 20 anos a arca fora de Israel, né? Fora da cidade de Israel, em Jerusalém. E Davi traz de volta. Enquanto ela esteve ausente, esteve na terra dos filisteus. Por onde passava, naturalmente Deus trouxe pragas. Praga de tumor, praga de ratos. Mas o mais interessante é que pegaram a arca do Senhor e colocaram no templo de Dagom, em frente a Dagom. Deixaram em frente o deus Dagom. E quando foi no dia seguinte, naturalmente um dos cuidadores do templo, chegaram no templo, Dagom estava caído, de frente da arca. Caiu Dagom de frente da arca. Aí levantaram, colocaram no lugar, naturalmente imaginaram, deve ter sido um vento, passou aqui e derrubou. Mas não, o outro dia não bastava estar caída, ele estava com os braços, pernas, tudo fora do lugar, porque na presença de Deus não há nenhum outro Deus. Ele é único, Ele é Senhor, Ele é soberano. Muito bem. Daí então colocam sobre o carro de boi e vai para Criat Jearim, aonde vai para a casa de Abimeleque e fica lá exatamente 20 anos. Só que quando Davi assume o reinado, ele resolve trazer a arca para Jerusalém. Ele decide trazer a arca para Jerusalém. Enquanto Saul ignorava a presença da arca, Davi era obcecado pela presença da arca. E Davi vai resolver trazê-la. Só que escute uma coisa, é muito interessante isso aqui. Observe que um dos grandes inimigos de Davi foram os filisteus. Ele lutou quase toda a vida contra os filisteus. Mas esse não é o grave problema. Por que será que Davi resolve trazer a arca de Deus em cima de um carro de boi? Mesmo embora sendo boi novo, carruagem nova, só mudou o aparato, mas a prática se assemelhava à dos filisteus. Isto é, os filisteus, apesar de serem inimigos, influenciaram Davi na forma de adoração, porque Davi conhecia as leis. Davi conhecia e sabia muito bem que a arca jamais poderia ser trazida no carro de boi. Mas ele está influenciado. Isso acontece. E, lamentavelmente, pastor Marcos, tem acontecido hoje, no nosso tempo, determinadas liturgias que são influenciadas pelo culto pagão. Perdoe-me falar. Existem manifestações dentro de igreja que parece mais centro espírita. Essa é a grande verdade. O que é isso? As influências do culto pagão que vieram e trouxeram em seu bojo para o chamado pseudo-avivamento. Então Davi, ele foi influenciado. Quando ele resolve trazer no carro de boi, naturalmente os bois tropeçam na ilha de Nacon. E vai acontecer o quê? Uzá, ele vai tentar interromper a queda. Ele percebe que a arca vai declinar, ele toca na arca. Uzá era um levita. Porém, os cuidadores da arca, ou melhor, aqueles que eram responsáveis pela arca, os levitas, cada um tinha uma função. E não era a função de Uzá
tocar na arca. A função de usar, naturalmente, era para acompanhar o movimento da arca. Existiam aqueles que traziam sobre os seus ombros, e existiam aqueles que cuidavam da limpeza da arca. Tudo era específico. Na casa de Deus é assim. Quando Deus te confia um ofício, faça apenas o que Deus te confiou. Cuidado para não entrar no ministério de outro. Pode morrer. A casa de Deus tem ordem. É tudo na sua ordem. Faça apenas o que te compete. Deixa a função que foi delegada para o outro fazer. E cuidado. Usar foi amparar, Deus mata. O cara morre fulminado. Com isso, Davi se decepciona. Ele se entristece. Eu digo isso, uma fatalidade que promove uma desistência de sonho. Davi desistiu do sonho de trazer para Jerusalém a arca, por causa de uma fatalidade. Aí, eu quero profetizar para você, não importa as fatalidades da vida, não permita que essas incircunstâncias ou fatalidades interfiram no sonho que Deus colocou no teu coração. Tudo pode acontecer, mas se Deus inserir um projeto, vá em frente, não desista. Eu vou desistir porque não deu certo. Não, irmão, insista naquilo que Deus te confiou. Aí agora, o que acontece? A arca vai para a casa de Obed-edom e Deus abençoa a casa de Obed-edom e toda a sua família. Toda a casa foi abençoada. Davi soube disso, irmão. Contaram para Davi, a família de Obed-edom, o cara andava de bicicleta. Hoje ele está andando com carro zero importado. Os filhos estavam distantes, mas voltaram para a presença do Senhor. Algo sobrenatural está acontecendo na casa de Obed-edom. Davi ouviu isso? Não. A arca não vai permanecer lá, não. O sonho é meu. Não é de Obed-edom. O sonho é para trazer a presença para cá, para a cidade de Davi, Jerusalém. O sonho é a presença de Deus aqui. Aleluia. E o que faz? Agora farei direito. Sacerdotes à frente, arca sobre os ombros. A cada 6 passos que Davi anda, eles fazem um sacrifício e traz a arca. Aí ele escreve o Salmo 19: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Davi abre mão de tudo. Para ele não importa a coroa, para ele não importa a estola. Não, ele está ali. A presença de Deus está dizendo, o único rei aqui é o Senhor. É ele que merece adoração, louvor para sempre. Essa é a história da Arca da Aliança. Mas para que, na verdade, nós vamos focar exatamente na síndrome de Abinadab. Que, na verdade, quando eu falo de síndrome, eu falo de sentimento. É um sentimento que, na verdade, pessoas estão fazendo da mesma forma. Existem pessoas que têm o mesmo sentimento que teve Abinadab. Mas vamos observar alguns detalhes. A Arca da Aliança era feita de acácia, madeira mais nobre, mais resistente, de ouro e metal mais precioso, símbolo de eternidade e da glória de Deus. A arca media cerca de 1,11 m, de comprimento 66 de largura e 66 centímetros de altura. Ela era símbolo vital da presença de Deus, porém, quando instalou uma crise no espiritual no tempo de Eli, a arca do Senhor foi levada para a terra dos filisteus. Após uma série de pragas e maldições, os filisteus resolveram devolvê-la sobre um carro de boi. Ela seguiu e o seguinte trajeto: Bet-Semes, cidade de Quiriat-Jearim. Por fim, a casa de Abinadab ficou lá 20 anos. E de lá,
após a tragédia da morte de Uzá, levaram para a casa de Obed-edom, onde ficou 3 meses. Todavia, os 20 anos que esteve na casa de Abinadab não mudaram absolutamente nada na vida dele, na vida da família, não mudou nada. Até que embasado nessa história, observa que muitos hoje vivem o mesmo drama, não usufruem dos benefícios da presença de Deus por viverem a síndrome de Abinadab. Deus está nesta casa e precisamos saber honrar a presença dele. Aí nós vamos começar a aprender e observar os detalhes da síndrome de Abinadab para que não vivamos a mesma coisa, o mesmo drama. Qual, pastor? Primeira síndrome, a síndrome dos que desperdiçam a melhor oportunidade espiritual da sua vida. Meu irmão, pense, a oportunidade que os bois, que os filisteus escolheram para colocar a arca, eles seguem, vai para Kiriat Jearim, e de lá, casa de Abinadab. Meu irmão, que oportunidade para crescer na presença de Deus. Existem pessoas que lamentavelmente desperdiçam. Escute isso aqui, a oportunidade que Deus está te dando para o crescimento espiritual é única. Aleluia. Profetize isso para o seu irmão, por favor, e diga, essa oportunidade é única. É para você crescer, é para você ser abençoado, é para você desenvolver teu ministério. Deus não colocou a arca para você ficar olhando apenas para ela, é para que ela faça diferença na tua vida. Se a presença do Senhor não fizer diferença na tua vida, nada mais faz. Agora escute isso aqui. Existem oportunidades que elas marcam a história, marcam por uma lembrança. Porém, há outras oportunidades que elas mudam a história. Deus não te dá oportunidade para ficar na lembrança. Deus te dá oportunidade para você mudar e escrever uma nova história. Vocês acham que foi por acaso que essa igreja está nesse lugar? Deus escolheu o pastor Antônio Marcos para pastorear vocês? Aproveitem isso, porque é oportunidade única. E eu quero profetizar aqui, pastor, com muita graça. Quem Deus enviar para essa casa só não cresce se não quiser. Precisamos entender isso. O que existe de pessoas na igreja insatisfeitas não está no Facebook, não está no YouTube, nem está no WhatsApp. Outrora não estava no Jubi. Observe isso. Na verdade, senhores, o ser humano é um eterno insatisfeito. Sabia disso? O ser humano é um eterno insatisfeito. Tudo que Deus dá, ele se satisfaz momentaneamente. E depois ele mesmo ou joga fora, ou acha que isso não foi nada. Escute isso, por favor. Lamentavelmente, existem pessoas que vivem no mundo da insatisfação. Isso aconteceu desde o Éden. Deus dá a Adão e Eva todo o jardim, com todos os frutos, e eles estão insatisfeitos com o que têm. Querem aquilo que não lhe compete. O problema da humanidade é essa. O que eles têm não lhe satisfaz. Ele quer o que é do outro, aquilo que não foi reservado para ele. O ser humano é dessa forma, é a insatisfação. Isto se dá, obviamente, por uma questão de desequilíbrio psíquico e emocional, racional, melhor dizendo, que não sabe valorizar as coisas. Precisamos entender as mudanças ocasionadas pelo tempo, promovida por Deus, é necessário. Agora, quando eu estou insatisfeito, eu ocasiono mudar do meu jeito. Aí já era.
O que Deus está dizendo? Através disso, Abinadab teve uma das maiores oportunidades da vida. Qual? De ter a arca na casa dele. A arca, a presença do Senhor. Um caixote de madeira feito com ouro fino, com ouro. Por dentro tinha 3 elementos, vocês são sabedores. Havia dentro da arca a tábua da lei, a vara de Arão e um pote de maná. Veja um dos grandes mistérios. O maná era um elemento, um alimento dado ao povo de Israel que não subsistia um outro dia. Porque chegava o outro dia e estava estragado. O único dia que subsistia era o dia do 7º, porque Deus dava porção para 2 dias, para o 7º não trabalhar. Mas dos outros dias não adianta juntar, porque eu estava podre. Se um alimento tão sensível apodrecia de um dia para o outro, olha o grande sobrenatural do alimento dentro da arca não apodrecer por anos, décadas e centenas de anos. Aleluia. O que é isso, pastor? Profetiza para alguém. A presença de Deus na tua vida. Acontece coisas sobrenatural. Aleluia. É sobrenatural. É Deus dizendo: eu estou agindo no sobrenatural, onde o homem não entende. A oportunidade que Deus está te dando é para mudar a tua história e não ficar na lembrança. E quem vive de lembrança é museu. Quem vive de passado é museu. E você não é museu, porque tem coisas novas que Deus vai fazer na tua vida. Mesmo embora sendo considerado pequena oportunidade, porque ignorou, as pequenas oportunidades, escute isso, as pequenas oportunidades, ou melhor, repita após mim para ficar gravado, em forma didática, as pequenas oportunidades devem ser administradas com a mesma importância das grandes oportunidades. Meu irmão, mas é pequeno, mas Deus colocou ali. Não ignore a oportunidade que Deus te dá. É a oportunidade de crescimento. É a oportunidade nata, porque hoje nós estamos vivendo uma época difícil, complexa da igreja na terra, onde as pessoas são induzidas a templos gigantescos e com todo conforto. Mas Deus te trouxe aqui. Olha para teu irmão e diga: é pequeno hoje, amanhã será gigante. Aleluia. Quem nasce grande é filho de girafa. Ou de elefante. Aleluia. Deus nos faz nascer pequenos para valorizar o que vem depois. Quem recebe de imediato o grande não sabe valorizar. Deus está permitindo a vocês a oportunidade de escrever a história da igreja cristã Betuel. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Observe o detalhe. Uma oportunidade desperdiçada vai reter a bênção da prosperidade. Na verdade, Deus sonda o coração das pessoas através daquilo que Ele entrega nas mãos. Se você valoriza apenas grandes oportunidades, Deus nunca te fará crescer. Porque Deus, na verdade, Ele te dá coisas pequenas para que você administre bem e te coloque no maior. Se fores fiel no pouco, no muito te colocarei. Deus trabalha dessa forma. Na verdade, Deus nunca trabalha com coisa grande. Deus gosta de trabalhar com coisa pequena.
Aleluia. As coisas pequenas fazem com que haja prosperidade. Então, quando você não desperdiça a oportunidade que Deus te dá, você abraça a prosperidade. Escute mais. A perda de uma oportunidade gera desvio do foco. O Abinadab não teve noção, não teve inteligência, não teve discernimento que aquela era uma mega oportunidade para mudar a sua história. Apenas ficou na lembrança. A arca ficou lá em casa. Quanto tempo? 20 anos. Aconteceu o quê? Nada. Já viu aqueles crentes? Quanto tempo de crente tem? Tem 50 anos. E o que é que mudou na tua vida? Nada. Aí chega um crente ontem. 1 ano. Quanto tempo tu tem? 1 ano. O que é que mudou na sua vida? Tudo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Ei, Jesus. Quantos adoram a Deus por isso? Diga glória a Deus. Então a síndrome de Abinadab é a síndrome dos que desperdiçam a melhor oportunidade da sua vida espiritual. A melhor oportunidade espiritual da sua vida. A outra síndrome é esta. A síndrome dos que não prestam a devida importância à presença de Deus. Ignoram a presença de Deus. Escute isso aqui. Enquanto Abinadab, um levita, ignorou a presença de Deus, Obed-edom, um edomita, descendente de Esaú, que morava em Gate, da terra dos filisteus, à beira da estrada. Vamos usar uma expressão, um João ninguém. Conseguiu valorizar o que o outro desprezou. E quantas vezes a bênção fica retida na vida de alguns que se acham? Aí aparece um João ninguém. Deus resolve colocar o nome dele na história. Mudar tudo, porque ele sabe valorizar a presença do Senhor. Aleluia. Eu posso imaginar os primeiros dias na casa de Abinadab. A arca está lá. Eu acredito que houve até alguns sacrifícios no início. Mas aquilo foi se acostumando. E a arca já não importava tanta. Eu imagino que eles brincavam, caçoavam, curtiam, a arca estava lá. O que é isso aí? Arca da aliança. Mas quando chegou na casa de Obed-edom, gente, a presença de Deus está na casa. Todo dia tem sacrifício. Todo dia tem oferta, todo dia tem culto, todo dia tem adoração, todos os dias tem a presença do Senhor. Aí posso imaginar a família levantando, se encurvando diante da arca. Só o Senhor é Deus. Vai almoçar, só o Senhor é Deus. Vai jantar, só o Senhor é Deus. Isso em todos os dias. E não tinha como Deus não abençoar. Cuidado para não se acostumar com a presença, porque a cada dia a presença opera de forma diferente. Aleluia. Agai, John Daramastagueria. Agai, John Zagueria. Por isso, querido, que a glória derramada hoje não serve para amanhã. Amanhã será melhor do que hoje. Aleluia. Precisamos viver o culto, um melhor que o outro. A presença proporciona isso. A presença nos traz relacionamento. E precisamos adorar hoje melhor do que ontem. Aleluia. Aleluia. Aragai chondaramasa. Aragai uichos da guerra. Não ignore a presença. O Espírito do Senhor está aqui. Está mudando história. O Espírito do Senhor está aqui. Está impactando vidas. A presença do Senhor é verdadeira nessa casa. Aleluia.
Argai John Derebias Texas. Aleluia. Enquanto Abinadab desprezou, Obed-edom valorizou. O que uns desprezam, outros valorizam. Aleluia. Oh, glória. Aperte a mão do seu irmão e não largue enquanto ele não der glória a Deus. Aí fale para ele, não despreze. Porque se desprezar, vai perder a bênção. Eu vou valorizar. Aleluia. Onde estão aqueles que valorizam? Aleluia. Oh, glória. Amai. Ragai, chora, mastegeria. Ramando, querios, texai. Isso remete a Simão, o ex-leproso, que recebe Jesus na casa após convidá-lo para o jantar. Ele convida Jesus para o jantar, recebe Jesus como qualquer um, não dá atenção a Jesus. Jesus chega, fica destacado, mas chega uma pecadora que não entra nem pela porta da frente, entra pela porta dos fundos para não ser notada. Mas quando ela chega na presença de Jesus, ela chora. Quando ela chega na presença de Jesus, ela oferta. E a oferta valeu muito, porque a oferta valia 300 denários. Caríssimo. Ela quebra o perfume aos pés de Jesus, chora aos pés de Jesus, enxuga com seus cabelos. Aí Simão leproso diz, se esse fosse profeta, saberia quem está fazendo isso. Aí ele conta a história do que pecou mais, que foi mais perdoado. Aí depois tem razão, o Senhor diz, porém, quem mais é perdoado, mais é manifestado a graça. Enfim, observe bem, que ela sabia adorar, porque ela soube o que Jesus fez na vida dele. Sabe por que muitas pessoas ignoram? Sabe por que muitas pessoas ignoram a presença? Porque não tiveram encontro com Jesus. Porque aquele que Deus tirou do pecado, da vida promíscua, e arranca para cá, ele não cessa. Eu tinha um rapaz lá na igreja, até tem um tempo que ele não vai lá. Mas acho que desde a pandemia, o Jairo não aparece lá. Mas é interessante que todas as vezes que ele chegava no culto, meu irmão, o cara levantava e gritava, glória a Deus! Todo mundo incomodava. Mas, na verdade, só ele sabia por que estava dando glória a Deus. Então, quando você vê alguém valorizando a presença, não critique. Ele sabe por que está adorando. De onde Jesus tirou ele. A oportunidade que Deus está dando a ele de ser adorador. Aleluia. Se Deus te trouxe aqui, aproveite. Não fique quieto não, irmão. Levante a mão, adore, grite, glorifique, porque a presença do Senhor está na casa. Então é a síndrome dos que ignoram. Além de ignorar, com o verbo ignorar, tem também a questão do verbo acostumar. Da questão acostumar. Eu me acostumo da expressão acostumar. E, na verdade, existem pessoas que se acostumam. Escute isso. A síndrome dos que se acostumam com a presença, ela tem sinônimo de religiosidade. Quem está acostumado com a presença, aqui não tem. A presença não tem uma arca literariamente. Em algumas igrejas até pode, coloca lá uma arca da aliança como símbolo, está ali. Mas existe a presença do Senhor aqui. E aí tem uma coisa, a presença do Senhor está nessa casa, está dentro de você. Você é templo. Você é a arca. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga, você é a arca. Aleluia. E a arca está dentro, a presença está dentro de você. Se isso é verdade, dê glória a Deus.
Só que existem pessoas que com o tempo acabam se acostumando com a liturgia, se acostumando, já não dá, antes ele dava glória a Deus, falava língua estranha, tinha visões, tinha profecia, tudo, mas hoje não, chega já, aí vem quando quer, vem quando dá vontade, vem uma vez por semana, uma vez por mês, se tornou um religioso. Isto, escute bem, a religiosidade vai gerar uma mesmice. A mesmice faz as pessoas perderem o senso do devido valor às coisas que são de fato valorosas. Elas perdem o senso. Elas perdem o senso que a presença de Deus não deve ser administrada de qualquer jeito. A mesmice torna as pessoas negligentes, relaxadas com as coisas de Deus. Olha para teu irmão e diga para ele, nunca se acostuma com a igreja, por favor. No dia que a gente se acostumar com a igreja, pastor, a gente se torna um religioso. Vai para o templo, mas não se prepara para o culto. Ou melhor, não traz o culto. Porque o culto não acontece apenas no templo. Ele acontece de casa para o templo. Quando tu vem para a igreja, tu traz o culto. Quando termina o culto no templo, tu leva o culto para casa. Aleluia! É a presença 24 horas. Então não se torne um religioso. Deus quer que você seja um adorador. O adorador, cada culto ele sente a presença. Cada momento é especial. Pastor, não precisa nem insistir com ele. Amanhã tem culto, depois não. Pastor, eu estou aqui. Eu tenho sede de Deus. Dentro de mim existe uma fome, uma sede do Senhor pela presença dele. Agora escute isso aqui. Quando a arca chega na casa de Abinadab, ele consagra o filho a sacerdote para tomar conta na arca. Aqui vem outro aprendizado. Qual é, pastor? Repita após mim. A síndrome dos que não sabem diferenciar ministério ou chamada de um simples ofício. Tem gente que trata ministério como um serviço qualquer. Meu irmão, ministério é chamada. Ministério é vocação. Ser pastor não é profissão. Ser pastor é chamado por Deus. Deus te confiou o ministério, não é para você ter ofício na igreja. Ofício qualquer um tem. Deus te chamou, Deus te escolheu para você valorizar isso e entender que é chamada. Não adianta te colocar num lugar onde você simplesmente vai fazer aquilo que te compete e pronto. Não! Você está ali para adorar. Deus te chamou como diácono, como obreiro, como pastor. Não é para você ter um serviço na igreja. O teu lugar na igreja é muito mais do que isso. É adorar a Deus por aquilo que Deus te confiou. É chamada, é ministério, é missão. Quem é portador de uma chamada, glorifica o Senhor. Então, por favor, ministre para alguém, diga para ele, por favor, irmão, não trate chamada como serviço qualquer. Porque se você não vier, Deus coloca outro no teu lugar. Meu irmão, chamada, não adianta, é individual. Serviço, todo mundo faz. Qualquer um faz. A diferença de quem é chamado, não faz de qualquer jeito, faz com destaque, faz com excelência, porque entende que não está fazendo para o pastor, está fazendo para o Deus eterno. Que lamentavelmente tem gente com a síndrome de Abinadab, do filho dele, que é colocado na igreja só porque fica olhando as coisas. Meu irmão, tu não veio aqui olhar para nada, tu veio aqui adorar a Deus. Aleluia. Porque se tirarmos os olhos da arca, a gente vê defeito em tudo, irmão. Vê defeito no pastor.
vê defeito no porteiro, vê defeito em tudo, mas quando a gente vem adorar, a fumaça enche a casa e a gente não vê nada, senão a presença dele. Abinadab entrega seu filho Eleazar para ser consagrado guardador da arca. Deus não precisa que você guarde a presença. É a presença que te guarda. Por favor, olhe para os olhinhos do seu irmão e diga: Deus não precisa de que você guarde a presença. Porque é a presença que te guarda. Aleluia. Quando fazemos de um chamado, escute isso aqui. Quando fazemos do chamado uma obrigação, retemos a prosperidade de Deus em nossa vida. Uma outra síndrome destacada, a síndrome dos que só vivem lamentando sem causa. O versículo 2 está explícito na tela, 7:12, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 2. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 2. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Leia para mim. Durante esse período, todo Israel lamentava a espera de alguma ação do Senhor. Olhe para teu irmão e diga: na presença do Senhor, não é lugar de se lamentar, é lugar de adorar. Eu acho incrível. A nossa igreja vai fazer agora 65 anos. E a gente já viu de tudo, irmão. De vez em quando, aparecem os irmãos orando no microfone. A oração no microfone é mais uma lamentação. Conta a história dele tudinha. Aí todo mundo sabe dos problemas dele. Senhor, tu sabe. Senhor, aquela irmã que falou aquilo comigo. Senhor, é lamentação. A presença de Deus não é lugar de se lamentar, é lugar de adorar. 20 anos, a arca lá e todo mundo lamentando. 3 meses na arca lá e o povo, a família adorando. A presença de Deus não é lugar de se lamentar, é lugar de adorar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Durante 20 anos o povo de Israel lamentou mesmo a arca estando entre eles. Na maioria das vezes o lamento é uma coisa corriqueira. Tornou-se um vício. Tem gente que é viciada a ficar reclamando. Cara, tu senta e escute isso como terapeuta. Eu digo, cuidado com as más influências, inclusive com palavras negativas. Escute isso aqui. Tem gente, se tu chegar perto dele, sentar-se na mesa com ele, 5 minutos de conversa ele te desvia. Tu sai incrédulo da mesa, cara. O cara reclama de tudo. Parece que Deus não existe. Mas tem outros que 1 minuto te eleva a tua autoestima. Olha para você da forma que você está olhando para alguém e diz: Deus é contigo. Deus é contigo. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E entenda isso aqui, ó. O lamento tem tendência de ofuscar a razão e roubar os sonhos. Quanto mais você reclama, você não consegue enxergar a vitória. Pare de reclamar e olha para o que Deus tem para a sua vida. Adore! Aleluia! E para finalizar, a síndrome da omissão. Escute bem. A síndrome da omissão, que dá direito a outro aquilo que era seu. Quando você é omisso, Deus coloca outro no teu lugar. Você não é insubstituível. Tu não é a última Coca-Cola do deserto. Tu não é o último biscoito do pacote. Tem gente melhor que você. Isso confronta, mas é necessário. Olha para teu irmão e diga: tem gente melhor que você. Pastor, se eu não for, o culto,
Engano seu. Talvez o culto até esteja melhor com a sua ausência. Preciso abrir o olho. Não seja omisso naquilo que Deus te confiou. Faça e faça o melhor. Entenda uma coisa: se havendo feito tudo, ainda se considerar servo inútil, não é alguém apontar ou julgar que você é inútil. Porque o servo que se considera inútil é aquele que só faz o que lhe manda. Mas o servo que vai além, que entende o que é para ser feito com excelência, Deus olha e disse: foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo de teu Senhor. Deus não está procurando empregados. Deus não está procurando serviçal. Deus está procurando adoradores que saibam apresentar com excelência aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Que este ministério, um ano, Deus levante gente excelente, que sejam os melhores da terra e conquiste os melhores pedestais nessa sociedade para a glória do nome dele. Ragai Choraguéria, Lamadorexai de Guéria. Davi entendeu que não bastava trazer a arca no ombro. Ele disse: agora eu vou fazer como convém, fazer melhor. Eu vou oferecer sacrifícios. A cada 6 passos, um sacrifício. A cada 6 passos, outro sacrifício. Isto é, devo fazer coisas que agrade o meu Senhor. Resultado disso, homem nenhum na terra, senão Davi, teve o título de homem segundo o coração de Deus. Foi um pecador, mas tudo que Davi desejava, Deus estava dizendo: ele está sendo influenciado pelo meu desejo. É a minha vontade e a vontade de Davi. Aleluia! Então que Deus mude a sua história. Deus está te dando a maior oportunidade. Não é oportunidade de mais uma, não. Deus está te dando uma oportunidade inefável, diferente, única, para mudar a tua história e saber honrar a presença do Senhor. Eu gostaria aqui, vem cá, pastor Eduardo.